Hora de falar sobre o Cruzeiro, que terá reforço importante depois do Super Mundial. Matheus Henrique, para mim, é o jogador mais regular do elenco, está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, ele operou o menisco, e a tendência é de que na volta do Campeonato Brasileiro, o Matheus Henrique já tenha condição de jogo. Ele havia se machucado em 9 de abril, numa partida contra o Mushukruna, completou 8 semanas de recuperação desde a cirurgia, e já tem feito trabalhos mais específicos em campo, correndo em volta do gramado. Enquanto todos os jogadores do Cruzeiro vão tirar férias, o Matheus Henrique vai seguir seu tratamento no centro de treinamento do clube para que ele possa ter condição de jogo daqui a um mês. A tendência é que em mais 2 semanas ele passe a treinar normalmente, sem restrições no campo, e esse período se coincide com o período em que os atletas voltam do período de férias. Matheus Henrique, que soma 13 partidas e 1 gol na atual temporada, vale a lembrança de que a Raposa, com um empate contra o Vitória por 0-0 na noite dessa quinta-feira em Salvador, chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo na liderança do campeonato. Mas para efeitos de classificação, o Flamengo aparece na frente por ter melhor saldo de gols, 20 gols para o Flamengo, 9 gols de saldo do Cruzeiro, Raposa que também tem um jogo a mais do que seu concorrente. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe, ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança para o Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano.
Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e, por consequência, ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E essa história de que o atacante TT, ex-Grêmio, pode pintar no Cruzeiro. Informação que surgiu nos últimos dias e agitou torcedores da Raposa. O pedido teria partido de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que está mandando prender e soltar no clube. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com Pablo Bueno, que é um empresário do TT desde que ele surge nas categorias de base do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe alguma negociação em andamento. Vale a lembrança de que o TT pertence ao Panathinaikos da Grécia e fez temporada bastante interessante. Abre aspas para o empresário, o TT foi eleito o melhor jogador do campeonato grego. Ele está com moral lá e vai ficar na Europa, chance zero de vir para o Brasil. Fiquei com a impressão, até pela fala do Pablo Bueno, de que o TT deve se mudar para um clube maior do que o Panathinaikos. O time grego havia desembolsado 7 milhões e 300 mil euros há um ano para comprá-lo do Galatasaray. TT que tem mudado bastante de clube, ele surge no Grêmio, é vendido para o Shakhtar, esteve no Lyon, depois no Leicester e por último no Galatasaray, até que ele se muda com sucesso para a equipe grega. No futebol da Grécia, 49 jogos, 11 gols e mais 3 assistências. Em geral, o TT sempre atuou como um ponta, mas no Panathinaikos vestiu a camisa 10 e em muitos momentos também foi utilizado como um meia. Jogador de altíssimo nível, se viesse certamente para o Cruzeiro, agregaria demais. Mas ao jogar pelo que disse o empresário, o TT não será contratado, nem pela Raposa, nem por qualquer rival da Série A do Brasileiro. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lezcano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lezcano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lezcano soma 20 jogos, com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que foi especulada nessa terça-feira, a notícia de que Pedrão, zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e emprestado ao Avaí, interessa ao Porto. Conversei com um dirigente importante do Avaí para saber em que pé andava essa história. E essa pessoa me contou que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Pedrão não é titular no Avaí que disputa a Série B. O titular é o Jonathan, que esteve machucado e ficou de fora dos 2 últimos jogos. Até por isso o Pedrão teve a oportunidade e atuou bem, ganhando destaque e elogios. Na atual temporada, são 17 jogos com a camisa do clube catarinense, empréstimo até o fim do ano. Segundo o Avaí, o Cruzeiro já procurou o Avaí para assegurar que não existiu nenhum contato do Porto e que a ideia é que ele continue em Santa Catarina até dezembro para ganhar mais minutos, para ganhar mais jogos, para que na próxima temporada possa ser aproveitado no elenco profissional da Raposa. Só para completar sobre o Cruzeiro e também de zagueiro, contar que o Olímpia do Paraguai negocia o retorno de Matheus Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, mas chegou por empréstimo ao Cruzeiro. Está fora dos planos, tem sido pouco utilizado. Imagino que o Cruzeiro não vai se opor a essa negociação. Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro.
Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas, com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter, até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.